ZYB 859. EPTV. A gente vive com você. Bom dia, cidade. Oferecimento Le Mans, novo C4 Lounge 2019. Faça um test drive. Olá, bom dia, 7h12, quarta-feira começando e a gente sempre te recebe aqui logo cedo com as notícias da região, então vamos ver o que vem por aí. Uma tentativa de roubo na rodovia Miguel Melhado terminou com um bandido morto ontem à noite em Campinas. A vítima foi abordada quando diminuiu a velocidade para passar pela lombada. 3 bandidos que roubavam comércios na região foram presos ontem em Iracemápolis. Um dos crimes foi na segunda-feira à noite em um mercado de Cordeirópolis. Hoje tem bloqueio na rua Barreto Leme, no centro da cidade, por causa de obras na rede de água. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Em Americana, depois de uma vistoria da Defesa Civil, a unidade de saúde do bairro São Vito foi interditada. Hoje o atendimento pela manhã é parcial. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes. Pela Série B do Brasileiro, o Guarani reagiu no segundo tempo, mas não conseguiu vencer o Atlético Goianiense ontem na casa do adversário. Uma tentativa de roubo terminou com um bandido morto ontem à noite em Campinas. A tentativa de assalto aconteceu na rodovia Miguel Melhado, na altura do bairro Campo Belo, perto de Viracopos. A vítima foi abordada por 2 criminosos quando diminuiu a velocidade para passar pela lombada. Um dos bandidos estava nesta bicicleta. A polícia estava por perto e impediu a ação. Um dos assaltantes conseguiu escapar. O outro correu nesta rua, entrou em uma das casas e tentou fugir pulando os telhados. Segundo a polícia, ele estava armado e atirou contra os PMs. Teve troca de tiros e o criminoso morreu. A perícia esteve no local e apreendeu este revólver calibre 38 que estava com a numeração raspada. Por enquanto, outro criminoso não foi preso. E a Polícia Militar de Iracemápolis, junto com a Guarda Municipal e a Polícia Civil de Cordeirópolis, prendeu ontem à noite 3 bandidos que roubavam comércios nas cidades. Um dos crimes foi na noite de segunda-feira em um mercado em Cordeirópolis e uma câmera de segurança registrou a ação. Um dos bandidos chega no caixa e mostra para a funcionária que está com algo parecido com uma arma embaixo da roupa. Um cliente passa, o bandido em seguida abre a caixa registradora e começa a pegar o dinheiro. Um segundo criminoso aparece com uma sacola. Uma senhora passa, vê o que está acontecendo e se esconde. Já essa outra cliente se aproxima do caixa e é abordada pelo assaltante. Quando ele volta a pegar o dinheiro, ela foge. O segundo bandido volta para ajudar. Antes de fugir, ele ainda pega alguns produtos. Em seguida, os 2 vão embora. Ontem, os 2 homens da imagem e um terceiro criminoso foram vistos em Cordeirópolis. Eles foram para Limeira e depois para Iracemápolis, onde a polícia fez a abordagem. Uma arma, droga e dinheiro foram apreendidos com eles. Segundo a polícia, já foram confirmados pelo menos 3 roubos em Cordeirópolis envolvendo esses homens que foram presos. Informações do trânsito agora. Hoje vai ter bloqueio no centro de Campinas e a Ellen Saconi tem as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Ellen. Oi, Lari, bom dia a todos. Olha, esse bloqueio vai acontecer aqui na Barreto Leme. Ela é bem grandona, né? Mas é um trechinho curto entre a Doutor Ricardo, que é aquela ali atrás, onde tem a saída de pedestres do terminal, e a Barão de Parnaíba, que fica bem paralela a Andrade Neves. Por enquanto, ainda não tem nenhum reflexo no trânsito, porque esse bloqueio começa mesmo às 8 horas da manhã e essa obra é necessária por conta de reparos na rede de esgoto. A INDEC programou então o desvio pelas ruas Barão de Parnaíba, Benjamin Constant e Doutor Ricardo. Os agentes da empresa vão monitorar o trânsito e acompanhar os trabalhos. Eles recomendam que, se possível, os motoristas evitem passar aqui nesse local. Esse bloqueio vai até o meio-dia. Larissa. Tá certo, Ellen. Obrigada pelas informações. E a gente segue aqui falando de trânsito, porque temos imagens gravadas agora há pouco da altura no quilômetro 133 da Dom Pedro, que fica logo depois do entroncamento com a Campinas Mogi. Você vê aí nas imagens no sentido Jacareí, que está bastante congestionado, porque um carro e uma carreta bateram. Não tem feridos nesse acidente, mas isso provocou uma lentidão de 2 quilômetros no sentido Jacareí, então aí nessa altura do cruzamento com a Campinas Mogi. Separei aqui no Waze também para você ter ideia do tamanho dessa lentidão, tá? O acidente foi exatamente aqui, esses 2 quilômetros seguem aqui na Dom Pedro no sentido Jacareí.
Também tem bastante lentidão no entroncamento com a Anhanguera. Olha, o motorista sinaliza pra gente, também um acidente leve aqui, a gente não tem informações desse acidente, mas olha o congestionamento que ele está provocando. A Anhanguera toda parada no sentido capital e isso segue também até mais ou menos a altura do Sesc Senat, aqui pertinho da Ceasa, na Dom Pedro, tá? Lembrando então que quem está passando pela Dom Pedro não é uma boa opção nessa manhã de quarta-feira. Só antes de encerrar, Campinas-Montemor também parada com máxima de 14 km por hora na altura de Hortolândia. Essas informações do Waze e do trânsito você encontra nas nossas páginas G1 Campinas e G1 Piracicaba. Uma pausa rapidinho agora e depois do intervalo a gente fala da unidade de saúde do São Vito, em Americana, que foi interditada pela Defesa Civil por problemas na estrutura. Nossa equipe está lá ao vivo e traz os detalhes já já. De volta agora com uma informação importante para os moradores de Americana. A unidade básica de saúde do Jardim São Vito foi interditada. O repórter Paulo Augusto tem as informações ao vivo para a gente. Está com problema na estrutura do prédio, né, Paulo? Bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos. Isso sim, Larissa, problemas estruturais. A Defesa Civil fez uma vistoria ontem aqui e foi constatada rachaduras, trincas. Do lado de fora, a gente consegue já dar uma olhadinha ali naquela parede, tem algumas trincas. Mas nós temos imagens do lado de dentro que a situação está pior. Rachaduras, trincas, e a Defesa Civil esteve ontem aqui e achou melhor, então, interditar o prédio. Vale lembrar também que a UBS hoje ela vai funcionar até o meio-dia. Depois do meio-dia ninguém mais trabalha por aqui. Por quê? Na parte da manhã vai ter um serviço de orientação para os moradores aqui do bairro. Eu converso com a responsável pela unidade de saúde aqui do bairro. Essa interdição não vai prejudicar o atendimento para os moradores? Essa é uma recomendação da Defesa Civil, que nós transferíssemos o atendimento para as outras unidades por causa dos problemas estruturais, né? E vacina, por exemplo, quem vai precisar procurar por vacina? Então, a vacina das crianças vai ser transferida para a Estratégia da Saúde da Família do Jaguari e também pode ser atendido na unidade básica do Cariobinha, que fica aproximadamente uns 10 quarteirões daqui dessa unidade. E medicamentos? Medicamentos a população vai poder retirar em qualquer farmácia do município, farmácia pública, né, do município de Americana. E para exames de sangue? Também, nas mesmas unidades que eu te falei, porque o atendimento médico, os pediatras e o clínico vão ser transferidos para a unidade básica do Cariobinha. Então a pessoa poderá coletar o sangue também na mesma unidade. A gente falando 10 quarteirões parece pouco, parece perto, mas são idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. Isso não vai atrapalhar a vida desses idosos? Deve ter um pouco de prejuízo sim, mas a gente tem que lembrar que essa unidade já estava previsto que ela ia ser demolida, porque existe um projeto, né, junto com um BID, no Saúde em Ação, para construir uma nova unidade. Ela ia ser demolida e vai ser construída uma nova unidade. Rapidamente, não faltou manutenção? Não faltou manutenção. Esse é um problema estrutural mesmo e que não vale a pena a gente gastar um dinheiro numa unidade que vai ser destruída, demolida para ser construída outra. Ok, obrigado pela participação. Vale lembrar então que a partir do meio-dia essa unidade de saúde não vai funcionar mais. A previsão é que as obras por aqui terminem só no segundo semestre do ano que vem. Vai ser demolido e reformado. Tá certo. Paulo, obrigada pelas informações. Fica o nosso alerta aí para o pessoal de Americana. Vamos falar sobre o tempo agora. A Thalita chega aqui para conversar com a gente. Bom dia. Oi, bom dia para você e bom dia também para todo mundo de casa. Parece que está esquentando de novo agora, é isso? Parecia. Ontem até a gente tinha dado aqui no jornal que a previsão hoje iria ser de 30 graus a máxima, mas mudou um pouquinho. Mudou. Vai ser menos. Vamos ver então imagens da cidade. O sol já aparece desde cedo. A mínima aqui em Campinas é de 17 graus e à tarde só vai para 27. Ontem falamos aqui que iríamos 30, que ia chegar na casa dos 30, mas não, vai ficar um pouquinho abaixo, 27 graus e ainda sem nenhuma previsão de chuva. Aliás, segundo os meteorologistas, ela só vai chegar mesmo no início de maio. Por enquanto, esse friozinho da manhã continua. Em Amparo, hoje mínima de 16, a mesma sensação térmica. E Jaguariúna, por exemplo, manhã com 17 graus, à tarde vai para 29 e à noite 20. Olha só, sem uma gotinha de água, essa secura toda que a gente já está sentindo. Nos enganando com o friozinho da manhã, então, que a tarde continua bem quente. É verdade. E aí o estado
estado de São Paulo, então mais limpinho, sem aquelas nuvens mais coloridas que a gente conhece. E para Morungaba, hoje então mínima de 16, máxima de 27. Só na sexta-feira um pouquinho mais alta a temperatura, mas mesmo assim tudo bem parecido, pelo menos até sábado. Zero chuva, bem seco então, pelo menos até o fim de semana. É verdade, tá dado haja recado, secura aí, né? Com certeza. Obrigada, Thalita. Imagina, bom dia para você. Para nós, até. Gente, o Tribunal de Justiça do Estado determinou a perda de função pública do ex-prefeito de Águas de São Pedro, Paulo César Borges, que também é conhecido como Paulo Ronan, do PSDB. A gente tem a foto dele aqui. Segundo o Ministério Público, o Paulo teria contratado funcionários públicos de forma ilegal, sem concursos, entre 2008 e 2013. Além da perda dos direitos políticos por 5 anos, Paulo Ronan vai ter que pagar multa referente a 5 vezes a última remuneração que ele recebeu na função de prefeito e está proibido de contratar ou receber benefícios fiscais ou créditos do poder público por 3 anos. Essa condenação ainda cabe recurso junto ao Tribunal de Justiça e o ex-prefeito disse que vai recorrer. O assunto agora é esporte. Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani perdeu ontem para o Atlético Goianiense. O jogo foi lá em Goiás. O primeiro gol do Atlético Goianiense saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Depois da cobrança de escanteio, a bola sobrou para João Paulo bater cruzado. 1-0 Atlético. Aos 45, Fernandes passa pela zaga do Guarani, domina no peito e toca na saída do goleiro Bruno Brígido. 2-0. No segundo tempo, o Atlético aumentou a vantagem aos 13 minutos. Tito chutou meio sem jeito e a bola caiu no pé de João Paulo, que completou mais uma vez. O Guarani até tentou uma reação com Bruno Nazário, que aproveitou o erro do goleiro Clever. Lá dentro! Gol! E com Anselmo Ramon depois da cobrança de falta, mas não deu. Fim de jogo, 3-2 para o Atlético Goianiense. Próximo desafio do Guarani é a Ponte Preta. Depois de 5 anos vamos ter derby campineiro, né? O derby está de volta, vai ser no dia 5 de maio, 7 da noite. Jogo no Brinco de Ouro, mas a gente lembra que a partida vai ter torcida única. Quem paga a Previdência Social pelo carnê, mas tem atividade variável, como uma dona de casa, por exemplo, que faz pequenos trabalhos, pode reduzir o valor da contribuição pela metade e garantir um salário mínimo de aposentadoria. Nosso especialista vai explicar como. Quando você vai na feira, você não vai comprando as coisas assim de uma hora para outra, né? Você pergunta o preço da melancia, o preço da laranja, da banana. Às vezes, dá até para comprar 2 pagando uma. E na hora de pagar a Previdência Social, dá para pechinchar também? Vou te falar que dá sim, e eu vou te explicar como. Esta semana eu estava batendo papo com um grupo de aposentados e quase todos eles começaram a me perguntar como que as esposas deles poderiam pagar menos contribuição e ter a mesma aposentadoria. E aí fui conversando com um, conversando com outro. O que estava acontecendo? Todas elas estão pagando como desempregadas, que é o segurado facultativo, 11% do salário mínimo. Conversei mais um pouco com um, mais um pouco com outro e percebi que a mulher de um pinta, a mulher do outro borda, a outra faz trabalho para fora como lavadeira, passadeira, e todas poderiam se formalizar como MEI. E ao invés de pagar 11%, poderiam pagar 5% da contribuição e ter a mesma aposentadoria. Tá vendo? Dá para pechinchar também na Previdência Social, diminuir a contribuição, cair pela metade, pagar menos e mesmo assim ter o mesmo benefício. Então, na hora de fazer o planejamento da aposentadoria e for pagar as contribuições, não vai comprando assim não. Tome o mesmo cuidado que você teve na feira. Pechincha, pode pagar menos e ter o mesmo benefício. É isso aí, se tiver dúvidas sobre esse e outros assuntos da Previdência, é só mandar um e-mail para a gente, o endereço é o podeperguntar@eptv.com.br e a reportagem de hoje você pode ver também lá na nossa página na internet, g1.com.br/Campinas. Bom Dia Cidade terminando aqui, vem aí na sequência o Bom Dia Brasil, desejo uma ótima quarta-feira para você e te espero amanhã.
Bom Dia Cidade. Oferecimento Le Mans, novo C4 Lounge 2019. Faça um test drive.